Tudo é possível. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Somente crer. Cante. Somente crer. Tudo é possível. Louvado seja Deus. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Somente tudo é possível. Somente crer. Que o Senhor vos abençoe nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai Celestial, nesta manhã, o Senhor sabe como nós estamos aqui. Cada um de nós viemos à sua presença. E se viemos à tua presença na escola dominical, nós queremos que o Senhor venha como professor e ensine, e nos ensine. Nós queremos não somente aprender, mas principalmente nos alimentar. Porque nossa alma precisa desse alimento. E o alimento da hora é esta mensagem. O Senhor está nela, e é a mensagem revelada, a palavra que veio para preparar o eleito, para que ele possa estar pronto para ir com o Senhor. E nós estamos aqui, cremos que somos eleitos, somos teus filhos. O Senhor é que nos chamou, é por isso que estamos aqui. Nós não fomos chamados pelo homem, pela igreja. Nós não estamos servindo ao homem, não estamos servindo à igreja. Nós estamos aqui servindo ao Senhor. E nós cremos que somos teus filhos, chamados para este propósito. Eu te louvo por isto, meu Deus. Eu lhe agradeço por isto, Senhor. Que nesta manhã o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê graça e que o Senhor fale aos nossos corações. Nós desejamos muito isto, Senhor, de nosso coração. Nos humilhamos a Ti em nome do Senhor Jesus. Livro de Salmos, capítulo 63. Vamos juntos? Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Segundo, do versículo 2. Para ver a Tua força e a Tua glória, como te vi no santuário. 3. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Amém. Que Deus possa acrescentar a sua palavra em nossos corações. Podemos sentar, meus irmãos. O profeta começa dizendo assim, nesta mensagem, no parágrafo. Tem alguém com esta mensagem na mão aí? Tem, irmã? Parágrafo 32 desta mensagem, o profeta diz assim, neste terceiro versículo, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Ele diz, quando eu li isto pela primeira vez, eu pensei que seria um texto incomum para usar. E Deus é incomum, e Deus faz coisas incomuns. Todos nós sabemos disto, né? Nós não precisamos entender Deus, e nem queremos entender Deus.
Porque assim, o Isaías diz no capítulo 55, diz assim: porque os meus pensamentos, diz Deus, não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isso é o Senhor que diz. Então, como somos cristãos, nós vamos aprendendo certas coisas, porque muitas vezes o caminho que Deus traça para nós são caminhos que a gente não entende, incomuns. Certo? Quem vai entender uma caminhada do irmão Jó, por exemplo, que é um homem correto, certo, temente a Deus, se desviava do mal, fazia tudo certo, fazia sacrifício pelos seus filhos. E como é que você vai entender o irmão daquele passar numa situação daquela que passou, que nenhum de nós nunca passamos, não é? Quem vai se comparar com o sofrimento daquele? Aqueles são os caminhos de Deus, que não temos como explicar. Só que Deus sabe como Ele trabalha. E Deus, quando trabalha conosco, Ele sempre trabalha para um propósito. Nós não entendemos porque os nossos pensamentos não são igual aos pensamentos de Deus. E nem os nossos caminhos que traçamos são. Os deles são mais altos. Certo? Então Ele vai trabalhando de maneira diferente. A Bíblia é cheia de coisas incomuns. Por exemplo, como é que você explica para mim o fato de Deus pegar um profeta como Oséias e mandar ele casar com uma prostituta? Deus que mandou. Você já entendeu? Como é que você iria interpretar e entender isso se o irmão Oséias fosse dessa igreja, o profeta? E ele casa com uma prostituta, você, meu Deus, irmão, o que está acontecendo? Mas aquilo foi Deus que mandou. Você está me entendendo bem? Como é que você vai explicar certas coisas na Escritura? Tem coisas difíceis que não dá para nós entendermos, mas toda vez que Deus faz uma coisa com alguém, Ele está formando um quadro. Qual era o fato de Deus permitir que Oséias casasse com uma prostituta? Porque aquele era o quadro espiritual de Israel nos seus dias. Israel tinha deixado Deus, estava namorando com Baal, com outros deuses, e Deus estava saturado. Como a palavra de Deus vem através de um profeta, Deus fez um quadro. Precisava de um homem para pregar para Israel, mas não podia ser um homem qualquer. Não podia ser um homem, ele não podia pegar qualquer homem ou qualquer profeta e pregasse, porque é diferente, irmão, você pregar com experiência ou sem experiência. Se você tem experiência numa coisa, você prega diferente, você faz diferente. Mas se você não tem experiência, você não sabe do que está falando. Como Oséias viveu aquilo na pele, de casar com a prostituta, e a Bíblia diz que ele amou aquela mulher, levou para casa, teve um filho com ela. Deus nem quis que Oséias desse o nome para o filho, porque nós escolhemos os nomes para os nossos filhos, mas Deus disse assim, você não vai escolher, eu que vou escolher. Aí ele disse, que nome eu coloco? Coloca o nome dele, não meu povo. Esquisito esse nome, Senhor. Mas é esse nome que eu quero que coloque. Não meu povo. Eu estou dando só o significado, né, que é Lo-Ru-Ama, que era a filha que nasceu. Por que, Senhor, não o meu povo? Porque Deus estava formando um quadro, dizendo assim, esse povo não é o meu povo, porque o meu povo não é assim. E daqui a pouco Oséias dá uma saída para dar uma profetizada, ela deixa a casa e já está metida com os homens de novo lá na zona, um cabaré. E Oséias chega lá e cadê a mulher? Já está lá no meio, metida com os outros homens. Aí ele vai cobrar de quem? De Deus. Senhor, foi o Senhor que me deu a mulher, o Senhor que mandou casar com ela.
O senhor não está vendo o que ela está fazendo comigo, Senhor? Eu amo essa mulher, mas ela já está se metendo com os outros homens. Deus disse, vai lá buscar ela de novo e traz ela para casa. Como é que você vai entender isto? Como é que você vai me explicar isso na Bíblia? Aí Oséias vai lá buscar ela de novo lá e traz para casa. Aquela mulher sem vergonha. Aí quando Oséias, ela faz de novo, ela deixa ele de novo, trai ele, se mete com os outros homens, aí ele vem, mas ele vem com tudo, mas ele vem chorando. Senhor, como é que o Senhor permite uma coisa dessa e faz isso comigo? O Senhor está acabando comigo, Senhor. Aí Deus fica olhando para ele, como é que tu estás? Ora, como é que eu estou? Como é que está o teu coração? Meu coração está partido, Senhor, porque eu amo aquela mulher. Mas olha o que ela está fazendo comigo. Ah, é? Oséias, o meu coração está do mesmo jeito, porque Israel está fazendo isso comigo. Eu quero casar com ele, mas eles estão me traindo com os outros deuses. Agora você vai lá para o meio da praça e profetize para eles. Quando Oséias sai para profetizar, não era uma profecia qualquer, era um homem com experiência própria, pregando na praça, profetizando, sentindo o que Deus estava sentindo. Isso é diferente. Quando eu falo isso para você, eu quero que você pare um pouquinho nesta manhã e analise sua vida. Pare, porque o que o profeta quer nos transmitir é isto aqui. Pare um pouquinho. Você foi chamado como um filho de Deus, certo? Mas muitas coisas acontecem no nosso caminho por permissão divina. Nada está fora do controle. A gente que pensa que está tudo errado. Não, não está tudo errado, está tudo certo. Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. Não tem nada a ver o meu pensamento com o de Deus. Eu não entendo, mas Deus sabe melhor. Eu só tenho que ter certeza de que eu entreguei a minha vida e que está no controle dele. E que se eu entreguei, ele traçou um caminho para mim. E que vai ser aquele caminho e eu vou ter que passar por ele. Eu não entendo nada, só tenho que dizer, Senhor, eu não estou entendendo. Mas eu tenho que ter uma certeza, o Senhor sabe o que você está fazendo. Amém. Mas isto, irmãos, é uma questão de revelação. Não é para qualquer um isso. É só para filho, o filho que é chamado por revelação. Porque você tem que entender que quem te chamou é um Deus incomum, que faz coisas incomuns. Amém, Senhor. Quem vai entender a mente deste Deus? Só vamos entender o amanhã. Amanhã a gente entende. Hoje a gente não entende, mas amanhã a gente entende. E você vai parar e dizer, ah, sim. Agora eu sei por que aconteceu assim, por que foi assim, por que teve que ser desta maneira. Mas quando nós estamos no meio da questão, nós não entendemos. Isso faz nós entendermos melhor o nosso irmão também. Porque às vezes a experiência do meu irmão, você olha e às vezes quer criticar ele, mas você não deve criticar, porque ele também é filho, e Deus está trabalhando dele da forma que é para ele. E que ele vai passar pelo caminho dele. Então eu tenho que só orar por ele, entender ele e saber que Deus está trabalhando na vida dele também. Só que temos que ter uma certeza, no fim vai dar tudo certo. Amém. Que coisa? Quando nós precisamos, irmão, subir mais um pouco os degraus desta revelação. Saber que aqui não é uma denominação, não é uma igreja qualquer, não é uma religião. Aqui somos filhos de Deus, chamados para algo. Deus está nos preparando aqui para algo. Nós vamos reinar com Deus, nós fomos chamados para reinar. Nós somos reis e sacerdotes, em potencial já estamos começando treinamento para isto. E não se reina de qualquer maneira. Gente, quando Deus está nos chamando, olha, ele diz que caráter não é dom das pessoas. Poxa, se fosse era uma beleza. Deus chamava qualquer irmão e fazia assim,
Meu filho, olha aqui, pá, vou fazer aqui, estralar esse dedo e daqui de hoje o seu caráter está formado. Não é assim. Não é assim. Se fosse, era uma beleza, uma questão de milagre. Pá. O milagre foi Deus te salvar. O milagre foi Ele perdoar os seus pecados passados. Esse é o milagre. Pá, perdoou, certo? Quitou sua dívida. Disse, meu filho, você não tem mais nada a ver com o pecado, nem com o inferno, nem com Satanás. Sai de lá, trouxe você para cá. Mas aqui, você entrou para o outro lado. Mas agora ele vai ter que pegar esse vaso e moldar esse vaso, porque o vaso vem tudo quebrado, tudo torto, tudo detonado. Houve um monte de falhas para trás. Não houve? Houve falha na criação, houve falha nas coisas que adquirimos. Falha, só falha, só falha, só falha, só falha. Nós somos uma falha total. Nós chegamos para Deus numa falência total. Mas Deus olha para você que chegou todo torto e tudo quebrado, tudo detonado, deu capotada, né? Capotou, quebrou tudo. Como é que diz o irmão Joel? Atingiu até a estrutura. É assim que nós chegamos, todos nós diante do Senhor. E Ele olha a gente, aquela coisa falida, e Ele diz assim, você é meu filho, mas você vai reinar. Se Ele botar para a gente reinar desse jeito que nós chegamos, que desastre que vai ser. Porque o poder sem caráter não é divino, é satânico. Se Deus desse certas coisas para muitas pessoas logo que eles chegam na igreja, e a igreja vira uma falência total. Por isso que quando o irmão vai adquirir um cargo na igreja, o pastor fica observando primeiro ele. A gente não dá cargo logo para as pessoas. Porque às vezes você pega aquele irmão e põe para um cargo, ele vai te dar problema, ele vai dar problema para o pastor, porque ele não está pronto para aquilo. Vai dar dor de cabeça, cabelo branco. Porque não está pronto. O pastor olha, vê as atitudes dele, ainda a maneira dele, ainda tem muita coisa ainda nas reações dele. Ele não é aquele manso ainda que olha as coisas e fica quieto, espera. Ele não aprendeu ainda isso. Ele age ainda com ímpeto. E se você dá um cargo para ele, ele vai bater de frente com os irmãos, porque ele vai ter que agir. Entendeu? Você entendeu? Tem muitos irmãos assim. Tem irmãs na igreja, irmãos e irmãs que batem de frente com os outros. O pastor fica só observando de longe, eu estou vendo tudo. Só que eu espero a hora. Ainda estão agindo ainda com o velho homem ainda. Ainda não se controlaram, ainda não tiveram a revelação de saber, de entender o irmão. Tem dia que estão do avesso. A gente olha na pessoa e já vê, está do avesso. Hoje acordou com o pé esquerdo da cama, vai falar com um, dá uma rebanada num, dá uma batida na outra, dá uma patada na outra ali. Para que isso? Como é que você vai reinar dessa maneira? Você já viu um rei reinando, dando patada em todo mundo? Mas o pastor está vendo. O pastor fica só olhando. Nós fomos chamados para reinar, mas nós temos que aprender. Amém, Senhor. Aí o que Deus tem que fazer? Deus fica te observando, diga assim, não está legal ainda. Ele vai ter que fazer alguma coisa. Amém. Não é verdade? Porque nós somos filhos, nós temos que reinar. Mas reinar dessa maneira nós não reinamos. Deus tem que formar um caráter em nós. Só que o profeta diz, o nosso profeta, que caráter ele é formado na fornalha da aflição. Ele é forjado. Vamos repetir essa frase? Caráter é formado na fornalha da aflição.
Aí agora você entende. Aí você começa a entender por que Deus te coloca em problemas. Deus te permite que a coisa comece a apertar. Aí ele começa o parafuso devagar, te coloca em problemas. Deixa o diabo soltar um pouquinho atrás de você. E vai, e aperta daqui, e aperta dali, o pau quebra aqui, quebra ali, e você grita para cá, e eles, opa, meu filho, vamos lá, eu estou querendo imprimir algo em você. Eu dei uma instrução dessa numa quarta-feira, lendo a era de Esmirna, que o profeta diz que Deus olhava e dizia, eu estou vendo, mas por que ele não se mete? Por que ele não interfere? Deixa seus filhos na boca do leão, deixa eles na fogueira, deixa eles na espada. Por que ele não interfere? É porque o seu amor é baseado na eleição. E ele está preparando seus filhos para reinar. E está formando neles um caráter. Você está aqui? Então tá bom. Pedro nos ensina, na sua epístola, capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 12. Aprenda isto. Vamos aprendendo esta manhã. Eu parei aqui, no Deus incomum, meu Deus. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, que é provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Olha que Pedro está nos orientando. E, amados, não estranheis, quer dizer, não acho que isso é uma coisa do outro mundo, quando as provas vierem. Versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de sedes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Quem é participante da aflição de Cristo aqui? Você, que foi chamado, você é participante. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, quer dizer, se pelo nome de Cristo você sofre, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Vamos lá. Olha só. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios, quer dizer, que você não sofra por isto, porque você está matando alguém, ou porque você... Não, esse sofrimento é triste, né? Porque você roubou alguém, isso é terrível. Mas se você padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Amém. Porque já é tempo que comece o julgamento pela... Oh, glória, eu gosto deste versículo, irmão, eu acho tão maravilhoso esse versículo, porque o julgamento, quando o pastor puxa a sua orelha, quando o pastor entra duro com você, você deve se alegrar, porque o seu julgamento é nesse púlpito aqui. Deus, pelo seu amor que ele tem por você, ele puxa a mensagem, puxa do pastor, puxa a sua orelha para botar você em ordem. E que julgamento é esse? Está todo mundo sentadinho aí, sentindo o amor de Deus. Você é julgado por neste púlpito, mas você escapa daquele julgamento lá terrível que vai ter num dos dias desses. Então que Deus nos julgue aqui. Porque esse julgamento é com misericórdia, é com amor eletivo, porque Ele te ama e Ele te corrige. Julgamento glorioso, a gente sai da casa de Deus feliz. Deus falou comigo, puxou minha orelha e eu estou feliz porque eu sou filho. Mas se você não aceita a correção do pastor, então você não é filho coisa nenhuma. Se você ficar bravo, se você não aceita, o pastor está bravo comigo, é porque ele sabe do meu problema. Então você não é filho, você não aceita. É rebelde.
Mas se você aceita, é o Filho de Deus, obrigado, Senhor. Não importa quantas vezes eu seja corrigido, eu quero ser corrigido nesse julgamento do púlpito, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Só até aí. Amém? Então, graças a Deus pelas provas. Eu quero que você entenda isto. Você tem que dizer, obrigado, Senhor, manda mais. Se isso é para formar um caráter dentro de mim, para eu reinar naquele dia, então manda mais, me corrija. Aperte o negócio mesmo, mas eu quero ser melhor. Deus é incomum. E Ele faz coisas incomuns. E quando eu leio isto, penso sobre o que Davi tinha estado falando quando ele disse: tua benignidade é melhor para mim do que a vida. Eu ponderei isso, apenas imaginando o que poderia ser melhor do que a vida. Se fizéssemos uma jornada esta noite, ele diz, e fôssemos até o céu, e encontrasse com o nosso pai Abraão, e dissesse: Abraão, qual foi a coisa mais gloriosa que você já conheceu? Qual é a coisa mais essencial que você alguma vez já conheceu? Abraão me diria: vida eterna. Eu pergunto para você nesta manhã, será que haveria alguma coisa melhor que Deus nos desse? O melhor presente que Deus pôde dar para nós, irmão, foi isso, vida eterna. É que às vezes a gente não pensa seriamente sobre isso. Mas você já viu? Eu li alguns versículos de muitas pessoas que chegaram diante do Senhor Jesus. O jovem rico, os fariseus, pastores daquele tempo chegaram diante de Jesus. Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Eles queriam ter esta certeza. Se eles estavam procurando, é porque eles não tinham. Ora, quem procura é porque não tem. Nem os pastores naquela época, nem o jovem rico, e muitos daqueles que encontraram em vários textos do Novo Testamento, procurando vida eterna. Mas você não está procurando vida eterna porque você já tem. Você recebeu no seu batismo quando você foi naquela água. Só o fato de você pensar que já escapou da morte, que a morte não pode contra você, que você venceu a morte, que você não morre mais. Você já pensou, irmão? Adão era o homem perfeito, ele tinha a vida eterna, mas quando o pecado entra, ele perde. A morte entrou, veio nesse corpo físico, leva ele para a sepultura, não tem quem consiga segurar este corpo em pé. Ele vai caindo, e chega uma hora que ele falha, não tem mais jeito, o órgão para, o coração para, com 80, 90, chega, vai, não tem mais jeito de ir para frente esse corpo físico, porque isto é resultado do pecado que entrou. Mas graças a Deus que Jesus veio para restaurar isto. Quando ele vem sobre a terra, o próprio Deus fazendo o sacrifício, naquele sacrifício na cruz, ele estava para nos levar de volta ao estado original, como Adão era. Adão tinha vida eterna, e eu hoje, por Cristo Jesus, também tenho vida eterna. E essa vida, o profeta diz no grego é Zoe, Z-O-E, Zoe. Zoe é a vida de Deus, que ele pega quando nós viemos ao batismo, crendo em sua palavra. Oh, louvado seja Deus. Como Maria disse assim: eis aqui a serva do Senhor. O mensageiro pregando: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aí vem, o profeta diz, aquela célula de sangue, Cristo, é colocado dentro dela. Oh, meu Deus! Ela saiu grávida de Cristo, do Senhor Jesus no ventre dela. Aquilo fez diferença para a vida de Maria. Olha a diferença entre Maria, a irmã, a igreja com vida, e a Isabel, o exemplo da denominação sem vida.
A igreja não é representação de mulher? Mas quem era Isabel? Era o fruto da denominação. O que estava nela era um profeta, mas estava morto. João Batista não estava morto no ventre de Isabel? Mas a Maria levava a vida dentro dela, Cristo. E quando ela chega para visitar Isabel, que elas começam a conversar, a Isabel já estava com 6 meses, mas preocupada, eu estou com alguma coisa, eu estou grávida, eu sei, a minha gravidez é de risco, porque eu já não sou nova, e veja, o bebê não mexe, não bate, não sei lá, não chuta, não faz nada, e ela preocupada, mas a vida ia com Maria. Quando a Maria diz, eu estou grávida também, porque eu encontrei o mensageiro, e quero te dizer que ele já deu até o nome da criança. E a Isabel, qual é o nome? Quando Maria diz, o nome dele é Jesus. E o profeta diz, a primeira vez que este nome foi pronunciado por os lábios humanos, trouxe vida para o bebê que estava no ventre da Isabel. E ele começou a chutar e foi cheio do Espírito Santo dentro da barriga da Isabel. E eu pergunto, você não é a mesma Igreja Maria? Aquela Maria está representando você, a bem-aventurada, a bendita. Quando Deus diz para Maria, bendita és tu entre as mulheres, Ele estava dizendo, ó Igreja Maria, bendita és tu entre todas as outras igrejas, entre todas as sinagogas que existem nesta região, ou neste país, ou nesta Palestina, bendita és tu entre todas elas. Por que ela era bendita? Porque ela estava recebendo a palavra da hora. E quando Deus olha para esta Igreja Maria, Ele está dizendo a mesma coisa, Ele está proclamando a mesma bênção sobre mim e sobre você. Ele está dizendo, bendita é você, Igreja Maria, entre todas as outras mulheres. Que as outras não receberam a mensagem na hora, mas você recebeu a mensagem que Deus enviou através do mensageiro. Então você vê, Abraão diria, a melhor coisa que eu recebi de Deus não foi o Isaac, foi vida eterna. Então eu farei uma pequena jornada e iremos novamente e nós vamos até o grande arcanjo Gabriel, que é o mensageiro da aliança com o povo judeu, que está à destra de Deus, uma das mais altas ordens de anjos no céu. E eu diria para ele, Gabriel, tu és o anjo poderoso, tu és o amado de Deus, e tu tens estado por eras, e tu talvez saiba tudo nos céus, e onde tudo está colocado, porque tu és um dos anjos da destra de Deus, e tu conheces os grandes segredos dos céus. Tu soaste a trombeta da vinda do Senhor Jesus, tu anunciaste sua primeira vinda e tu irás anunciar sua segunda vinda. Então tu deves ser um homem poderoso ou um poderoso anjo. Eu quero te perguntar, de todos os tesouros de Deus, qual é a maior coisa que você encontrou entre os seus tesouros? Eu posso ver Gabriel posicionar-se e dizer, a maior coisa que já encontrei entre os tesouros de Deus, desde que Ele me criou, é a vida. Deus me fez para viver eternamente, pela eternidade, e a vida é a maior coisa que existe. Isto tem que nos alegrar, porque nós não somos essa falência produzida pelo pecado. Não, nós já saímos daí, nós já estamos numa outra esfera. Nós temos vida eterna, meus irmãos. Você nasceu para não morrer mais. Pode olhar que quando eu falo isso, isso nos alegra. É a maior alegria que eu possa ter, não é a tua casa, não é o teu carro, não é os bens que você possui, isso não vale nada. Isso um dia se acabará, a traça comerá, o tempo levará embora, mas a vida eterna é algo que vai perdurar para sempre. Você tem que sair com a cabeça erguida e saber que tem uma teofania que te acompanha. Tem um outro corpo que anda com você, que é chamado corpo celestial.
profeta disse, o profeta nos ensinou isso. Quando você tem essa semente em você, porque quando você nasce, não é você que foi predestinado, não é esse ser, não é o eu, é a semente que Deus coloca dentro de nós, que Ele predestinou. E quando nós nascemos, Ele diz, meu filho, coloca a semente lá. E tem gente que não nasce com essa semente, porque ele não foi predestinado para isso, ele não é eleito. E vamos fazer o quê? Isso não depende de nós, não sou eu que coordeno isso, não tenho nada a ver com isso. Isso é coisa de Deus. Amém? Nasce com aquela semente, vem ao mundo, faz tudo quanto é coisa errada, como nós fizemos, andamos pelos maus caminhos, fomos no fundo do poço, mas Deus olhava, meu filho, a semente está lá. É porque ainda não chegou o dia nem a hora, mas quando chegar o dia e a hora, eu vou lá, encontro com ele, tiro ele do fundo do poço, salvo ele, trago para o caminho. Deus é tremendo, Ele é incomum. Agora, preste bem atenção, você pode questionar com Deus e dizer, mas por que, Senhor, o Senhor não pediu que a minha vida caísse lá no fundo do poço? Não questione. Deus quis assim, porque a tua experiência vai servir para alguma coisa depois. Deus vai usar aquilo para alguma coisa. Porque só quem já teve... Olha, irmão, eu digo assim, o Simão era certinho, não fazia nada errado, certo? Mas a prostituta que foi na casa do Simão, meu Deus, que vida terrível e triste. Olha só a diferença. O Simão, como era certinho, não fazia nada errado, não sentia nenhum peso, não, está tudo certo comigo, eu sou bom, eu jejuo, eu oro, eu dou minhas esmolas, eu faço isso, faço aquilo, sou um bom cristão da sinagoga, só pertenço ao sinédrio, eu sou bom. Mas quando chega Jesus na porta da casa dele, ele não recebe Jesus, não manda lavar o pé dele, não dá beijo nele, não manda passar perfume nele, e deixou Jesus para fazer de bobo lá. Porque ele não tinha nada que o levasse a isso. Mas aquela mulher de vida terrível e triste, pelos bordéis da vida, quando ela olha em Jesus, que Jesus olha para ela, ela não era igual a Simão. Porque quando Jesus coloca os olhos nela, e ela disse, quem é aquele homem? Que é o homem, que o soldado que estava ali, o que estava cuidando disso é Jesus. Ela disse, meu Deus, foi ele que libertou a minha companheira lá de bordel, a Maria Madalena, e fez dela uma nova mulher. Ele vai fazer isso por mim também. O Simão não teve coragem de se abaixar, se ajoelhar. Se ele nem recebeu Jesus para dar um beijo e ia se ajoelhar nos pés dele, não teve coragem nem de fazer isso. Mas aquela mulher, irmão, tem coisas tremendas. O Simão não tirou 10 centavos para dar para Jesus, mas aquela mulher pegou todo o dinheiro que ela tinha, todo que ela tinha. Ela não pensou se ia comprar uma casa, porque o profeta diz que ela estava aguardando para comprar uma casa. Ela esqueceu da casa e foi, eu quero agradar Jesus, e pegou tudo, o melhor perfume, ela não importou quanto era, nem perguntou, me dê, eu quero esse, porque ele merece o melhor. E Jesus teve a chance de dizer isto, Simão, eu entrei na tua casa, tu não me deste beijo, tu não lavaste meus pés, tu não passaste perfume em mim, mas olha o que essa mulher está fazendo aqui, de joelho, ela não cessa de regar os meus pés com as suas lágrimas, enxugar com os seus cabelos e beijar meus pés. Tu sabes por que isso, irmão? Porque ela muito amou. Por isso os seus pecados são perdoados, todos eles. Não importa o que ela fez lá com os homens, não importa a vida triste que ela levava, mas os seus pecados são perdoados agora, Simão, e o teu não. Agora você vai entender, na igreja tem essa diferença. Eu, como pastor, percebo isso. Os que passaram no fundo do poço são os que mais amam. São os que mais dão valor. Porque eles foram muito perdoados.
Eu percebo disso. Não estou dizendo que tem outros que nunca passaram que não amam, mas eu percebo uma certa. Tem algo de diferente naquele que vem da vida triste lá de fora, daquele que sofreu dentro de casa, daquele que foi abandonado, daquele que foi ferido, daquele que foi desprezado, daquele que não teve carinho. Tem uma diferença neles. Um pouquinho diferente. Eles dão valor para o que Deus fez por eles. Eu quero dar valor para este Deus porque eu sei de onde eu saí. Você também pode dar este valor porque Ele te tirou de uma vida triste, terrível, sofredora, né? Eu vejo pessoas na igreja sofrem, se queixam, porque não tiveram amor do pai, não tiveram amor da mãe. Conheço irmãs na mensagem que disseram: eu tenho até dificuldade de dar carinho para os meus filhos, pastor. Eu nunca consegui dizer que amo a eles. Já pensou uma mãe dizer isto? Pois eu já ouvi isto de certas mães. E eu fico olhando para elas, eu vou discriminá-las, não, porque elas não receberam, como é que vão dar? Mas Jesus te recebeu e te dá carinho. Jesus veio compensar tudo que faltou na tua vida. Porque quem olhava lá de fora para você dizia: coitado, é um Zé Ninguém, é um nada, isso não vai dar nada, vai morrer desse jeito, olha a família que ele é. O irmão Brana dizia isto. As pessoas me encontravam na rua e quando diziam: é Brana, eles se desviavam de mim. Virava a esquina para não falar comigo por causa da minha família, da fama da minha família. A fama mais terrível que era os Branas. Mas olha o que Deus fez, pega ele, tira de lá e faz dele o profeta para esta era. Deus é tremendo de pegar coisas que não são e fazer que são. Pega filhos do monturo e faz deles príncipes. Deus é especialista nestas coisas. Por isso que eu acredito muito no que Deus faz. Por isso que eu dou valor na obra de Deus, por isso que eu quero amar a cada um de vocês e acreditar que você vai chegar lá e que vai dar certo no final, porque Deus faz coisas incomuns. Eu pergunto para você, o que é que você merecia? O que é que eu merecia? Nada. Quem é você? Quem é você? Pense bem, quem era você? O que é que você fez de bom? Você não tem nenhuma representação nesta cidade, uma família simples lá, que talvez passasse por essa vida sem ser percebido, como muita gente passa. Teve gente que passou e viveu sem propósito, andou, viveu uma vida tal, viveu. Às vezes nem teve um bom casamento, ou nem teve direito, ou foi só sofreu na vida, só problema, e passou e foi, e ninguém lembra mais. Não é assim? Você não poderia ser assim também? Mas eu quero que você se dê valor, porque você era um ninguém, mas Deus te fez um filho dele, uma filha dele. Ora, você não é filha do fulano de tal, você é filha de Deus. Você nem é filho do governador, nem parentesco tem com os representantes desse país. Mas você levante a sua cabeça, estufe o peito e diga: não, eu fui alcançado pelo favor de um Deus. Ele colocou uma eleição em mim e me fez filho, foi atrás de mim e trouxe uma mensagem. Glória a Deus por isto! Bom, Brana conta a história daquele escravo, né, que todos nós conhecemos nesta mensagem. Era um escravo. Era um escravo. Olha aqui. Aleluia. Parágrafo 37. E um velho homem parado ali disse para mim: pregador, eu estava em sua reunião outra noite. Eu disse: obrigado. Eu só estou aqui para dar uma olhada. Ele disse: eu lembro quando eles costumavam fazer isto. E ele me contou. Ele disse: sabe qual era o escravo que tinha o maior preço? Eu respondi: qual? Ele disse: uma garota bonita. Disse: com um homem escravo começaria um lance de $500 ou $300.
Mas disse, uma jovem garota de cor, menina bonita, colocada ali, eles partiriam com uma oferta de $2.000. E ele olhou para mim e disse, se existe o inferno, a alma deles está lá hoje. Eu disse, por falar da alma deles, e quanto à sua, Senhor? Para onde irá a sua? E poucos dias após aquilo, um ministro amigo meu o batizou no batismo cristão. Então, quando eles costumavam levar aqueles escravos, os compradores vinham e os compravam. E eles saíam e olhavam ao redor e encontravam o grande saudável e o permutavam por o inferior a ele ou algo ou outro, exatamente igual como você faria com um carro usado ou algo no estacionamento, e davam um recibo por ele. Oh, era terrível. E um dia um tal corretor veio até a velha plantação onde eles tinham muitos escravos. E os escravos trazidos ali, eles estavam tristes. Eles tinham sido levados de suas casas e nunca mais veria o papai e a mamãe, nunca mais, nem os bebês, levados à força e vendidos ali para morrer nessa terra estranha. E eles estavam tristes. E muitas vezes, para fazê-los trabalhar, eles tinham que pegar chicotes e chicoteá-los para fazê-los trabalhar, sempre ralhando com eles. E certo corretor veio até essa plantação e disse ao proprietário, você tem alguns escravos? Ele disse, eu tenho, 100 e poucos aqui, examine-os. E eles notaram um jovem escravo que parecia ser diferente do restante deles. Eles nunca tiveram que açoitá-lo, altivo, queixo para cima, ombros para cima, pronto para fazer qualquer coisa. E ele sempre encorajando o restante deles. Endireitem-se, vamos trabalhar. E eles se perguntavam por quê. Quando este corretor disse ao proprietário, ele disse, eu gostaria de comprar aquele escravo. E ele disse, não, ele não está à venda. Ele perguntou, por que ele não está à venda? Ele é um escravo, não é? E ele disse, sim, é um escravo. Ele disse, bem, por que você não venderia? Ele disse, porque eu não quero vendê-lo. Ele disse, bem, eu quero te perguntar algo. O que faz ele ser tão diferente do restante deles? Ele é o chefe dos demais? Ele disse, não, ele é um escravo. E o corretor disse ao proprietário, talvez você apenas o alimenta um pouco melhor. Ele disse, não, ele come lá na cozinha com o restante dos escravos, ele é apenas um escravo. Bem, disse, então eu quero te perguntar algo. Disse, por que é que ele se comporta diferente? Por que ele é tão diferente do restante deles? O proprietário disse, eu mesmo desejei saber por um longo tempo, mas um dia eu descobri. Lá no velho país de onde ele veio, seu pai é o rei da tribo. Ele disse, embora ele seja um estrangeiro e está aqui longe do seu povo, ainda assim, em seu coração, ele sabe que é o filho de um rei e ele se comporta como tal. Oh, eu pensei que não importa o que tenhamos que passar, se são provas, se são doenças do coração, se é perseguição, se é para ser zombado, servir de chacota, que classe de pessoas deveríamos ser? Nós somos filhos e filhas do Rei. Embora estejamos em um mundo indesejado, mesmo que estejamos em um lugar onde somos odiados, talvez chamados por nomes ofensivos como santos roladores, língua pentecostal, que diferença isto faz? Deveríamos ter nossas cabeças erguidas, ombros endireitados, crendo na palavra de Deus, porque do outro lado da terra longínqua, nosso Pai é o Rei. Eu acho que é uma tremenda vergonha quando eu vejo filhas do rei vestindo o tipo de roupas que elas vestem nesses dias, quando eu vejo os filhos do rei fumando cigarros, bebendo uísque e alguns drinks de cerveja, o qual não é condizente como filhos do rei do céu. E ele sempre, ou ele canta, ou ele cita uma poesia. Nosso Pai é rico com casas e terras. Ele detém a riqueza do mundo em suas mãos, de rubis, de diamantes, e prata e ouro. Seus cofres estão cheios. Ele possui riquezas incontáveis. Somos filhos de um rei.
Não importa o quão pobres sejamos, o quanto temos que ser pisoteados, o quanto o mundo fala de você e diz coisas acerca de você, isso deveria te fazer manter a cabeça erguida pela moral do restante deles. E eu gosto quando o irmão Branham nos corrige e diz: nós nunca deveríamos falar uns contra os outros. Deveríamos sempre dizer as melhores coisas sobre um irmão ou uma irmã. Se alguém está lá na sarjeta, jamais empurre ele para baixo ainda, puxe-o para cima, tire-o de lá o mais rápido que você puder, porque isto ajuda. Deveríamos ser um exemplo, deveríamos viver um exemplo para como somos filhos e filhas de Deus, o eterno Rei. Nós deveríamos nos conduzir dessa maneira como filhos e filhas do Rei. Nós nunca deveríamos fazer nada que trouxesse desgraça. Não é essa que deve ser a nossa atitude? Nós poderíamos dizer tantas coisas disto aqui. Às vezes nós nos comportamos entre nós mesmos como indiferentes. Mas é porque nós não entendemos o irmão da maneira como ele é. Se nós tivéssemos mais revelação, pedindo de Deus, nós olharíamos para o nosso irmão, mesmo que ele estivesse falhando, nós o ajudaríamos, não falaríamos mal dele. Não é isto que nós temos que ser? Filhos de Deus se comportam de maneira diferente. Como é que nós vamos ter problema uns com os outros se lá no outro lado nós vamos viver todos juntos? Não tem como. A maior arte que existe é a convivência entre pessoas. É a coisa mais difícil, porque pessoas são pessoas. Todos eles têm problemas, todos eles têm defeitos, como eu tenho também. Mas sabe qual é o nosso defeito? É que nós queremos fazer as pessoas pensarem igual nós e ser igual como nós somos, porque esse é o nosso estilo. Já viu que as pessoas geralmente dizem: eu não sou assim. É que a maioria das pessoas: eu não sou assim. Tu não é assim, mas tu é assado. Tu não tem esse problema, mas tu tem inúmeros outros, que também são problemas. Mas as pessoas que mais vivem bem neste mundo são aquelas que compreendem as outras do jeito como elas são. E aprendem a conviver daquele jeito, entendê-las daquele jeito, compreendê-las daquele jeito, aceitá-las daquele jeito, com todos os defeitos inúmeros que elas têm. Engraçado, né? Nós não atendemos o nosso irmão, mas Jesus aceita a gente do jeito que a gente é e nos entende e fica conosco, não briga conosco, não vive apontando o dedo para nós. Não, ele só puxa a orelha quando precisa, quando a gente está demais. Mas ele nos entende da maneira como nós somos. Agora, quanto mais de Deus nós temos em nós, nós vamos ter as atitudes que Cristo tinha. Nós fomos chamados para refletirmos a imagem de Cristo nesta terra. Isto significa que nós vamos ter que ter as atitudes que Cristo tinha. Se Jesus fosse igual a gente, ele não salvaria a samaritana. Né? Porque se a irmã samaritana fosse da nossa igreja, talvez ela estivesse sentada lá na última cadeira e as irmãs meio... não dá para ser amiga da irmã samaritana, não. E nem vou levar o meu marido muito na casa dela, não. Porque ela tomava marido dos outros. Irmão, se Jacó fosse da nossa igreja, talvez ele era o mais discriminado dos irmãos da igreja. Porque dizia: irmão Jaime, não faça negócio com Jacó, porque ele vai te dar um capote. Irmão Jaime, não venda nem um carro para o irmão Jacó, que ele não vai pagar.
a gente trataria o irmão Jacó de maneira diferente aqui na igreja. Todo mundo dizia, pastor, o senhor precisa visitar o irmão Jacó. Olha, ele enganou o Esaú, enganou o pai dele. E todo mundo falava de casa em casa, o irmão Jacó conseguiu dar o capote no sogro dele, que mudou o salário dele 10 vezes. O Labão era o camarada mais esperto da cidade e o Jacó deu a rasteira nele. Pastor, tire o irmão Jacó da fila da ceia. O que você acha? E se o irmão Judas fosse o nosso tesoureiro aqui na igreja? Mas ele prega, pastor. Como é que Jesus tem coragem de botar o Judas para pregar? Se ele rouba tudo. Nós sabemos que ele é ladrão, ele está roubando a obra, Senhor. Jesus, tu manda o Judas expulsar demônio ainda, pregar na rua, Senhor. Se eu fosse o Senhor, não dava nem um cargo para o Judas. O que vocês acham? Se o irmão Judas fosse da nossa igreja, nós tivéssemos Jacó, a samaritana, o Judas, tudo na nossa igreja. Acho que nenhum pastor nos visitaria, né? Talvez aquela igreja do pastor Jorge é uma falência total. E aí nós podíamos ir em inúmeros outros. Se tivesse um Pedro na nossa igreja, que vem para a igreja armado, né? Que quando está bravo ele levanta, espragueja, nega, desce a lenha, e o pau pega mesmo, e corta a orelha dos outros se for preciso, se ficar bravo ele corta a orelha mesmo, não tem conversa. Aí você ia dizer, Jesus, eu acho que o senhor não está certo da cabeça. Como é que o senhor entrega a chave do reino para o irmão Pedro, seu pastor? Eu acho que Jesus errou. Senhor, tu errou. Eu tinha que dizer para ele, Jesus, eu sei mais do que o senhor errou, o senhor está vendo que o Pedro é desse jeito, Senhor. O senhor já chamou, já testou ele várias vezes, já testou a fé dele, não deu certo, afundou, só tem que puxar ele para cima. E não, meu Deus, ele fala muito, não serve para ser o pastor. Por isso que eu digo que Deus é incomum. Por isso que o profeta diz que Deus é incomum. Ele faz coisas que a gente não entende. Como é que um Deus desse pega um profeta, no capítulo 20 de Isaías, e manda ele andar na rua com as nádegas de fora? Capítulo 20 de Isaías, você vai ler isso. Deus fazer isto? Pega um outro profeta e diz assim, a partir de hoje tu vais deitar, mas tu vai dormir diferente. Tu não vai dormir num colchão castor, nem nesses aí famosos que tem. Não, tu vai dormir em cima de uma madeira só do lado direito. Durante um ano tu não pode te virar, é só do lado direito. Só dorme assim e não te mexe. Depois que tu passar um ano, tu vira para o outro lado e mais um tempo só dormindo sobre o outro lado. Deus fazer essas coisas. Deus é esquisito. E você não entende nada. Mas quando Deus está fazendo isso, Ele está refletindo uma condição espiritual. E Deus vai refletir a condição espiritual conforme a necessidade. Ninguém entendeu nada porque o Jacó era assim, mas depois foram entender, ele era um eleito. Mas nosso modo de ver na igreja é diferente. Se o Esaú tivesse nessa igreja e o Jacó do outro lado, todo mundo ficaria do lado do Esaú. Porque o Esaú era certinho. O Esaú não fazia nada de errado. O Esaú abraçava todo mundo. O Esaú dizia, Deus abençoe, irmã. O Esaú ajudava os outros. O Esaú era, meu Deus, era tremendo como um irmão, como ninguém. Todo mundo gostava do Esaú. E ninguém gostava do Jacó, porque o Jacó, meu Deus, nem encosta nele, nem mostra a tua carteira de dinheiro para ele, que ele vai dar um jeito de pegar aquele dinheiro de alguma forma, vai fazer um negócio contigo. Mas Deus, graças a Deus, que Ele não é igual a nós.
Deus olha lá no coração e ele via que aquele Esaú bonzinho, que abraçava todo mundo, que era crente, mas rejeitava o Espírito Santo, rejeitava a primogenitura, não queria saber, tratava com desdém, trocava o Espírito Santo por qualquer coisa, até por um prato de comida. Irmão, Esaú tem muita coisa para nos ensinar. Porque tem muita gente na mensagem hoje trocando o Espírito Santo por Facebook, trocando o Espírito Santo por WhatsApp, trocando o Espírito Santo por qualquer coisa. Qualquer coisa, não dá valor. Lá vem o pastor de novo. Não vou falar mais nisso. Eu estou falando só um exemplo. Troca por qualquer mixaria, porque foi isso que Deus olhou, é isso que Deus olha hoje aqui. Ele sabe, ninguém engana Deus. E o Esaú, na hora que apertou o negócio, ele disse, me dá essa comida aí, Jacó. Não, eu troco pela primogenitura. Que me adianta essa primogenitura? Isso não vai encher minha barriga, me dá essa prata de comida. Trocar Deus por um prazerzinho efêmero, passageiro, que não vai, no fim acabou. Não dá em nada, mas trocou. Isso é leviandade espiritual, e Deus conhece isso. Por que Deus amava Jacó? Ele era todo torto e todo errado. Meu Deus, ninguém dava um tostão por ele, mas ele, no coração dele ardia. Ele dizia, eu quero essa primogenitura, eu não tenho como conseguir, isso é impossível para mim, porque o meu irmão é mais velho que eu, ele tem direito, por lei, é dele, mas eu quero, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu quero, dentro dele ardia isso. E eu estou vendo isto acontecer. Ontem eu vi na minha frente, em Blumenau, um irmão, e eu vi ele buscando todo culto. Ontem ele pegou uma descarga, o Espírito Santo desceu sobre ele no final da pregação, e eu vi que aquele irmão foi cheio. Ele chegou a dizer para mim, pastor, eu pedi misericórdia, porque se Deus não tivesse misericórdia, eu ia desmaiar, eu ia apagar, que eu não ia dar conta. Ele estava ofegante no final do culto. E eu vi que Deus foi misericordioso. O que Deus quer é isto, irmãos. Deus não quer que você sente aí simplesmente como um crente assistente de culto, que venha bonzinho, que não faz nada de errado, que está tudo bem, mas não se importa também de receber o Espírito Santo. O profeta pregou o sinal domingo de manhã, mas de noite ele viu que não houve reação, ele pregou desespero, porque só podemos receber esse Espírito Santo quando nós nos desesperamos na nossa alma. E dizemos, eu quero isto, Senhor, não sei como eu vou receber, mas eu entro em desespero, só é assim que nós vamos receber. Se não houver um desespero da minha parte, da sua parte, nós vamos passar em branco nisso aqui. E o Espírito Santo está todos os dias no nosso culto. Inclusive ele está aqui esta manhã conosco, está ouvindo, e ele está nos inspirando a falar isto para você, desejoso de te encher. Eu só quero te finalizar te dizendo, Deus é incomum. Por isso que eu te respeito. Por isso que eu respeito uma criança aqui dentro. Por isso que eu tenho que olhar com cuidado, com sabedoria, saber o que está acontecendo. Eu não sei. Com discernimento, Deus está trabalhando. Uma coisa é certa, eu tenho que acreditar que você é eleito. Eu tenho que acreditar que eu fui chamado para pregar para eleito. E eu tenho que pregar forte para eleito e dizer, nós precisamos nos arrumar, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem, nós precisamos entender que nós temos um céu para conquistar, e que não se conquista de qualquer jeito, não é como uma vida frouxa, não é como uma vida qualquer, não é indo para casa e vindo para o culto e voltando da mesma maneira, não. Jesus disse que o reino dos céus é tomado à força, e se eu quiser, eu tenho que empregar violência para entrar nele, e violência é levantar e dizer, eu não me conformo com a vida que eu estou vivendo,
Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero conquistar aquilo. Eu não quero ficar neste mundo. Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ir com o diabo. Eu sou filho de Deus e vou conquistar essa terra prometida. Tem que puxar da espada e começar a lutar. Botar cada demônio por terra, cada impedimento por terra, cada inimigo por terra. Oh, meu Deus! O melhor exemplo para nós é Caleb. Quando eu olho para o irmão Guilherme, eu me lembro de Caleb. 85 anos. Quando ele tinha 40 anos, ele foi com o profeta. Profeta, eu quero aquela terra prometida. E ele já escolheu. Olha, Caleb não era fácil. Profeta, eu quero a terra prometida. Qual é a terra que tu quer, Caleb? Eu quero Hebrom. Irmão, quando Caleb diz Hebrom, Hebrom não era uma terrazinha qualquer, irmão. Era em Hebrom. Hebrom, preste bem atenção, Caleb tinha revelação. Caleb tinha revelação como a noiva tem revelação. Por que ele escolhe Hebrom? Se você vai na história, Hebrom foi lá onde Jó morava. Jó foi um dos primeiros cristãos que a Bíblia relata. Ele viu a visão da ressurreição. Ele foi enterrado ali perto dos carvalhais de Manre, perto de Hebrom. Por isso que quando vem Abraão, que Abraão fica lá peregrinando, ele disse, bom, eu armo a minha tenda. Mas quando a Sara morre, ele vai lá com Efrão e diz, eu quero comprar essa terra aqui. Efrão disse, Abraão, meu Deus, escolhe o lugar que tu quiseres, nós somos amigos, Abraão, e enterra lá tua morte. Não, eu quero comprar. Abraão, tu estás me ofendendo, nós somos amigos. Não me leve a mal, eu quero comprar. O que é 400 ciclos de prata entre mim e ti? Se é 400 ciclos de prata, está aqui, moeda por moeda. Ele comprou. Por que ele comprou? Porque ele sabia da importância daquela terra. Foi ali que Jó foi enterrado, e Sara é enterrada, Abraão é enterrado, Isaac é enterrado, Jacó é enterrado, José morre no Egito, mas ele diz, Deus vai vir com o profeta nesta terra, e quando ele libertar vocês, pegue meus ossos daqui e leve e sepultem lá. Sabe o que o profeta diz? Porque lá é que vieram as primícias da ressurreição. Foi lá perto da cova onde Jesus foi enterrado, foi de lá que ele saiu vivo da sepultura, e nós temos que ser enterrados da mesma forma. Amém? Nós sabemos por revelação. Caleb escolhe Hebrom. Mas o tempo passa. 40 para 85, 45 anos. Talvez pensar, coitado do Caleb, escolheu aquela terra, mas agora nem pode. Lá vem aquele velhinho, meu irmão. O corpo já vem arcado, cabelo branco, as rugas. Mas ele chega lá com Josué. Josué, chegou a minha vez. O que é, meu filho? Eu quero a terra que o profeta me deu. Quem? Eu encontrei há 40 anos com o profeta Moisés e pedi essa terra. Mas eu quero te dizer uma coisa, Josué, eu tinha força lá, mas eu ainda tenho força aqui. Eu ainda sou o mesmo homem ainda. Pode ser que o meu corpo esteja querendo ser abatido, mas o meu espírito está vivo. Eu ainda estou pronto para lutar. Eu ainda quero lutar com o gigante ainda. Oh, meu Deus! 85 anos querendo lutar com o gigante. Josué, que era os tipos do Espírito Santo, olhou e disse assim, meu Deus, é verdade. Então vai lá, meu filho, só que tem uma coisa. Lá tem 3 filhos de Anak, não é um gigante, lá tem 3. Caleb se endireitou assim e disse, deixa comigo. Foi o profeta que disse que é minha e Deus vai me dar. Foi lá, botou os 3 filhos de Anak por terra, derrotou as famílias do gigante, um homem de 85 anos, e se apossou da terra. Meu Deus! Deus quer ver homens e mulheres dessa forma. Homens e mulheres que sabem que a terra prometida é nossa. Não é do pecador lá fora, não é do mundano, não é dos homens que estão andando de qualquer maneira. Essa terra prometida é sua, é sua, é sua. Você não vai esperar que ele tome de você para dar para uma pessoa estranha. Se é minha, eu vou me apossar. Não importa quem eu seja, posso estar quebrado, mas é minha. O teu corpo pode estar moído, pode estar cansado, mas o teu espírito é renovado por essa palavra. Deus está te renovando esta manhã. Vamos ficar de pé e adorar ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Eu quero que você saia aqui com uma certeza. Eu só quero que você pense numa coisa, em sua mente. Está tudo certo. Não está nada errado. Você entregou tua vida e a tua família nas mãos de Deus.
Você tem uma eleição sobre você que te segurou até agora. Esta eleição te fez ficar de pé, passar por tantas coisas onde você já passou, segurar na tua mão, não deixar você cair, não deixar o diabo colocar as mãos sobre você. É essa eleição. E você tem que agradecer por isto. Dá valor a isto, porque o Senhor te deu vida eterna. O salmista Davi sabia o que ele estava dizendo. Que nesta manhã nós possamos cantar: a tua benignidade, Senhor, é melhor do que a vida. E nós só estamos de pé por causa da sua bondade, sua misericórdia, seu amor, sua compaixão. Só o que te sustenta é a graça neste mundo perverso que nós estamos vivendo. Só a graça, porque Noé, nosso irmão, achou graça diante de Deus. E Deus veio ao encontro dele e colocou de pé e disse: Noé, eu faço uma aliança com você. Por quê? Porque você achou graça diante de mim, no meio dessa geração todinha perdida. Pense no mundo de Noé, milhões e milhões de pessoas, só Noé escapou com a sua família. Porque Jesus disse que os dias de hoje eram igual aos dias de Noé. Milhares, milhares de pessoas com suas religiões. Como está hoje aqui? Só Noé escapou com a sua família. Se eu fosse você, eu faria a maior festa hoje. Porque para Deus te salvar, Ele teve que rejeitar 999 mil pessoas para salvar você. Você não foi os 999 mil. Você foi aquele que recebeu a graça de Deus te escolher. Quando nós pensamos assim, nós nos comportamos diferente. Você não era o Simão, você era aquela pecadora, aquele pecador tão cheio de pecado, que saiu salva da presença do Senhor Jesus. Não vamos tratar esta mensagem de qualquer jeito, não vamos tratar ela de qualquer maneira. Nós precisamos dar valor para o que Deus nos deu. Nós precisamos pensar: Senhor, eu não sou bom, eu sou terrível, mas o Senhor me escolheu. Talvez eu seja igual a Jacó, não muito diferente da samaritana, não muito diferente daquela mulher que foi levada em adultério, não muito diferente de Judas, não muito diferente de Jacó, mas o Senhor me escolheu. O Senhor rejeitou tantas pessoas para me escolher, e dentre as que o Senhor rejeitou tem pessoas boas, sinceras, honestas, muito melhores do que eu, que se o Senhor olhasse, o Senhor diria: meu Deus, se fosse escolher por isso, eles entravam na minha frente milhões de vezes. Mas não é para isso que o Senhor olha. O Senhor olha para algo que nós não entendemos. Por que me escolheste? Por quê? Por que eu? Eu só quero levantar a minha mão e dizer: obrigado, Senhor, porque eu fui alcançado por esse privilégio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor teve misericórdia de mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor... Obrigado, Senhor, que eu não merecia. Eu não prestava para nada, Senhor. E o Senhor foi tão bom. Obrigado, Senhor. Me ajuda a dar valor às suas coisas.
Me ajude a dar valor. Me ajude. Que o Senhor possa nos ajudar aí adiante. Que todos os nossos desejos sejam, ó meu Deus, que tudo nós possamos dedicar a Ti, humilhar aos Teus pés como aquela mulher, beijar os Teus pés, lavar os Teus pés e dizer obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Que o nosso gesto seja este, como o de Abigail, que ela decidiu lavar os pés dos servos do Senhor, pelo fato de ser escolhida para casar com Davi. Nós também lavamos os pés dos nossos irmãos servos do Senhor, porque fomos escolhidos para casar com o nosso Davi, o Senhor Jesus Cristo. Nos ajude a ser sempre assim, Senhor. Oh, meu Deus, nos ajude. Nós entregamos nossa vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você, muito importante esta manhã antes de te ir embora. Que eu disse ontem em Blumenau, por inspiração. Você sabia que o inferno conhece você? O inferno todo te conhece. Conhece tudo a teu respeito. O inferno sabe quem tu és. Por quê, pastor? Porque você lembra quando Satanás se apresentou diante do Senhor? Jó, Deus disse assim, perguntou para ele, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, disse, de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás, então se tu vens de rodear a terra, tu observaste o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, de que se desvia do mal. Olha o que Satanás disse. Então respondeu Satanás ao Senhor, disse, porventura Jó teme a Deus em vão? Tu não deste para ele sebe, casa. O diabo sabia tudo quanto ele tem, a obra de suas mãos abençoar-te, o seu gado tem aumentado. O diabo sabe tudo que você tem, o que você ganha, o que você compra, ele tá ali olhando e está observando tudo o teu respeito. O inferno todo sabe quem tu és. O inferno sabe a teu respeito mais do que você imagina. O inferno todo, com o diabo. Mas tem uma coisa, o céu também sabe quem tu és. Por quê? Porque no capítulo 15 de Lucas, quando Jesus contou a historinha da ovelha que se perde, Jesus disse assim, o pastor deixou as 99 e foi atrás da perdida. Quando ele volta com alegria. Porque Jesus disse assim, porque há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Você sabia que no dia que você levantou a mão para se batizar, o céu inteiro fez uma festa? O céu inteiro comemorou, os anjos pularam com os serafins, os querubins, os arcanjos. Eles pularam e fizeram uma festa. Quando você levantou a mão que você estava indo para a água, eles estavam pulando e fazendo festa. Talvez não fizeram tanta festa que nem um bolo, mas o céu fez. Oh, o grande milagre que aconteceu. Olha quem você é. O céu sabe quem você é, porque eles fizeram festa. Oh, o Joel veio, glória a Deus, e saíram louvando e pulando, e os anjos rodopiavam e davam glória a Deus, e pulavam e fizeram uma festa tremenda. Quando você veio, então eles sabem quem você é. Eles lembram da festa que eles fizeram. Amém? Por isso que o profeta diz, quando você diz assim, eu sou um cristão, o céu inteiro olha para você. Amém? Você está feliz porque o diabo sabe quem tu és, mas graças a Deus que o céu sabe quem eu sou também. Está o irmão José Carlos conosco, é você? É uma alegria recebê-lo aqui esta manhã. Vocês estão felizes por ele? Diga assim, Deus abençoe
em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. É um prazer você estar conosco. Leva-nos em paz, Senhor, e nos guarde. Nos dê um dia abençoado. Que essa palavra venha fundo no nosso coração. Esta manhã foi o que o Senhor nos deu dentro desta mensagem. Eu saio daqui diferente, entendendo quem eu sou. Eu não sou um qualquer. Eu saio aqui com uma certeza que o céu está cuidando de mim. O céu olhando, porque eles sabem quem eu sou. Ou eu posso entrar no meu carro e ir para casa tranquilo. Eu posso chegar na minha casa com esta certeza, o céu sabe quem eu sou. Se o diabo está de olho em mim, mas o céu inteiro também sabe. Oh, meu Deus, eu não sou um qualquer, eu sou um filho de Deus, eu não sou para andar de cabeça baixa. Não, o diabo nunca vai me ver mais de cabeça baixa. Por mais que ele venha, por mais que ele tente, por mais que ele tente me tirar desse caminho, por mais que ele tente fazer eu desistir, eu sei que ele nunca conseguirá, porque o céu está comigo, o céu sabe quem eu sou. E agora eu entendo por que eu estou de pé, agora eu entendo por que tantas vezes o diabo tentou me surpreender, mesmo eu não sabendo, ele preparou laços que eu não sabia, e eu escapei. Como o Salmo 124 diz que eu escapei, é porque o céu estava em meu favor, é porque tinha anjos me rodeando, é porque Deus mandou os seus anjos, ele sabia dos laços do diabo. Eu não estou sozinho neste mundo, eu não estou desamparado, eu não estou aí perdido, eu não estou ali sem ninguém ao meu lado, eu tenho o céu ao meu favor. Por isso me dá certeza que eu chegarei nesta nova Jerusalém, não falhará este plano divino. Deus fará com que eu chegue até ali, ele me dará força, me dará graça, ele estará ao meu lado, ele me defenderá, ele me colocará naquele caminho, ele fará todas as maneiras para que eu consiga. Pai, me ajude, aleluia, não me desampare. Eu não quero perder a alegria da salvação. Não ausentes de mim o teu Espírito, não afaste de mim sua presença. Eu não tenho coragem de dar nenhum passo neste mundo sem a presença do Senhor. Que eu nunca faça isso, que eu nunca permita que algum ato errado que eu faça tire a presença de Deus de mim, porque é isso que é a minha vitória, isso que está a meu favor, é isso que me levará, é isso que me ajudará a eu chegar. É a presença de Deus ao meu lado, é o Senhor ao meu lado, é o céu em meu favor. Ajude estes irmãos esta manhã aqui. Eu levanto a minha mão para o lugar de cada um, meu Deus, em direção a cada um, como ministro da sua palavra. Eu quero que o Senhor faça uma obra poderosa nessas vidas, nestes corações, nestas famílias. Tome o controle daquilo que precisa, Senhor. Se o diabo veio e surpreendeu com alguma coisa, mas nesta manhã, em nome de Jesus, nós proclamamos a vitória sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, e nós colocamos tudo em tuas mãos, no nome do Senhor. Despeça-nos em paz e nos leve em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Você recebe estas bênçãos do Senhor sobre tua vida? Diga amém. Aleluia! Ele está em teu favor. O Senhor te ajude e te abençoe. Logo mais estaremos aqui para o culto.